Ora, muito boa tarde ou boa noite, dependendo do lugar em que se encontram. São todos bem-vindos. É bom ver os vossos rostos. É muito bom saber que todos nós estamos aqui com este propósito e que nos estamos a direcionar para a presença, não é? A presença de Deus. Estamos na palestra número 12, subordinado ao tema do livro de Daniel e o que é que ele tem para ensinar ao remanescente do tempo do fim. Por isso, antes mesmo de continuarmos o capítulo que estávamos a estudar, que é o capítulo 8, já estamos bem no final, vamos curvar as nossas cabeças para uma breve oração. Querido Deus e eterno Pai que está nos céus, sabemos, Senhor, que este livro é um livro cheio de luz, para que o Senhor deixou ficar para todos aqueles que estivessem interessados em estar prontos para o tempo do fim. O Senhor nos escolheu para este momento e nós queremos fazer jus ao seu desejo de ter um povo, um exército pronto para seguir as ordens do general. Queremos, ó Pai, ouvir a sua voz acima de tudo, compreender e aceitar o treinamento e suplicamos então que seja o seu bom espírito, o nosso mestre, o nosso professor, o nosso explicador e aquele que vem verdadeiramente dar-nos o entendimento que tanto necessitamos. Conceda-nos a graça da sua bendita presença, a sua atuação aqui no meio deste grupo e também todos aqueles que ainda irão ter acesso a estes estudos, é o que lhe suplicamos humildemente em nome de Jesus. Amém. Muito bem, então sempre temos menos pessoas na quarta-feira, de qualquer maneira são todos muito bem-vindos e vamos então avançar para o final do capítulo 8. Não sei se os irmãos se aperceberam, mas no capítulo 8, à semelhança do 7, existem dois pontos altos. Por um lado, existe a descrição dos reinos. Portanto, Deus a começar a situar-nos, não é? E a levar-nos a ter um foco, sobretudo, no último animal e no chifre pequeno, e a sua atuação em relação ao povo de Deus. Por outro lado, a questão do juízo, que já aconteceu também no capítulo 7, recordam-se? Então, nós dizemos, e muito bem, que, por exemplo, o livro do Apocalipse é a revelação, ok, mas sabemos que o livro de Daniel estaria fechado e selado até ao tempo do fim. Eu gostava que dessemos já um saltinho ao capítulo 12, porque eu estou a citar precisamente um versículo do capítulo 12, e vamos ler aqui o versículo 10? Não percebi. 13? É o 10? Não, para já, eu quero o versículo 4. O versículo 4. Então, o versículo 4, que é muito conhecido nosso, diz o seguinte: Tu, porém, Daniel, cerra as palavras e sela o livro até o tempo do fim. Vamos só ficar por aqui, porque depois, mais à frente, Deus volta a dizer a Daniel, não é, no versículo 13, que tu, porém, vai-te até que chegue o fim, não é? Descansarás e estarás no teu quinhão ao fim dos dias. Mas o que eu quero salientar aqui é que Deus disse a Daniel claramente que o livro iria estar fechado, iria estar incompreendido, iria estar selado até ao tempo do fim. Mas eu pergunto, seria o livro todo que estaria selado?
Seria o livro todo que estaria fechado, incompreendido até o tempo do fim? Já vimos que não, porque o próprio Deus, neste capítulo sobretudo, ele dá a explicação dos animais. Ele diz o que era o carneiro, ele diz o que era o bode. Portanto, não era isso que estava selado, fechado à compreensão humana. O que era especificamente? Então, Ellen White, ela dá a resposta. No livro Atos dos Apóstolos, eu vou ler mesmo aqui no livro, mas para os irmãos terem acesso, é no capítulo 57, que tem por título Apocalipse, e ela diz o seguinte: no Apocalipse, todos os livros da Bíblia se encontram e se cumprem. Ali está o complemento do livro de Daniel. Um é uma profecia, o outro uma revelação. Portanto, Daniel é uma profecia, Apocalipse uma revelação. E depois diz assim: o livro que foi selado, é isto que nós queremos, não é o Apocalipse, mas a porção da profecia de Daniel relativa aos últimos dias. O anjo ordenou, e tu, Daniel, fecha estas palavras e sela o livro até o tempo do fim. Foi o versículo que lemos há pouco. Então, o que é que está selado no livro de Daniel? É o livro todo? Não. Não. É a porçãozinha do livro de Daniel que dizia respeito, ou que diz respeito a quê? Ao tempo do fim. Ora, nós sabemos que o tempo do fim começou precisamente em 1798, muito bem, quando terminou a profecia do tempo, tempos e metade de um tempo. Então, durante aquele período de 1260 anos, houve como que uma treva, literalmente, portanto, não é por acaso que em inglês, por exemplo, é chamado de Dark Ages, não é? A idade das trevas, a idade escura. E, curiosamente, a partir de 1798, até mesmo nas artes, na escultura, entra-se, historicamente falando, num período chamado de Iluminismo. Ou seja, começou a vir luz. Porquê? Porque aquele poder do chifre pequeno mantinha as pessoas, que é este o objetivo de Satanás, e o chifre pequeno está ao serviço de Satanás. Este poder mantinha as pessoas numa total e completa ignorância, analfabetas, sem qualquer hipótese de desenvolverem as suas capacidades, e, portanto, isto foi não só a nível das várias ciências, mas também a nível religioso. E, portanto, a partir dessa data, a pouco e pouco, porque pessoas que estão nas trevas, não se lhes pode apresentar logo uma luz muito grande, e, portanto, foi a pouco e pouco que Deus foi permitindo que a luz chegasse. E isto nós vimos, de alguma forma, também acontecer este período de trevas, de escuridão, de opressão, durante os versículos 10, 11 e 12 do capítulo 8 de Daniel, quando a verdade foi lançada por terra, quando as várias peças do santuário foram deitadas abaixo, ou seja, quando foi tirada das pessoas, e eu isto gostava de salientar, foi tirada da mente das pessoas aquele que é a luz. Quem é que é a luz? Jesus Cristo. A luz do mundo foi tirada literalmente da mente das pessoas, e o povo estava em trevas. Estando em trevas durante tanto tempo, reparem, foi muito tempo. Estamos a falar, hoje estamos em 2021, dos 2021 anos, 1260 foram trevas. Foi muito tempo. Então, o que é que foi? Deus viu-se obrigado, não é? A trazer a luz a pouco e pouco. Até que chegamos a uma determinada data,
que nós conhecemos muito bem como sendo 1844. Portanto, temos aqui este período entre 1798, que Deus queria novamente chamar a atenção do seu povo para as Escrituras e para as várias verdades das Escrituras. Ele já começou a fazê-lo ainda no período de perseguição, ainda durante os 1260 anos, e nós vamos depois mais à frente ver isso, que Deus, no capítulo 11, diz que o povo foi ajudado com um pequeno socorro, este pequeno socorro, mas depois vamos falar sobre isto. Pronto, então, o que é que eu quero dizer? Que Deus começa a trazer luz a um povo que estava completamente em trevas, a ignorância total, era um período de completa ignorância, de todos os níveis, de opressão, inclusive. Como? Obscurantismo. Obscurantismo, muito obrigada. Então, eu não sei se falei isto, eu acho que não falei ainda aqui, mas eu tenho aqui um gráfico muito interessante, que eu acho que não sei se conseguirão ver, em que nós temos aqui, conseguem ver ou desfoca? Dá para ver. Sim. Pronto, isto foi precisamente aqui o período em que houve a decadência da Igreja, pela introdução de várias doutrinas. E eu posso vos ler aqui algumas, por exemplo, no ano, portanto, até o ano, cerca do ano 300, 300 depois de Cristo, a Igreja, ela permanecia pura a custo de grande luta, de grande sofrimento. Mas a partir do ano 300, por exemplo, no ano 300, sensivelmente, foi introduzido uma doutrina que foi o batismo de crianças. 310, a reza pelos mortos. 313 foi a tal conversão, entre aspas, do Constantino, recordam-se. No ano 320 começou a ser introduzido na igreja o acender de velas aos mortos. 321, Constantino decreta a guarda do domingo, não é como o dia de guarda oficial do Império Romano. No ano 364, o domingo como o único dia de guarda, porque houve ali um período em que era possível guardar o domingo, mas também se guardava o sábado. A partir de 364 acabou. 421 foi introduzida Maria como a mãe de Deus. E a virgindade de Maria no concílio da Calcedónia. No ano 538, que é uma data muito importante, o domingo foi então a religião oficial. Temos também a supremacia da igreja recebendo dinheiro e o mundo pensando que realmente a igreja, que era supostamente a Igreja Católica Apostólica Cristã, se transforma na Igreja Católica Apostólica Romana. No ano 600, a missa pelo Papa Gregório I. 609, o culto à Virgem Maria. 670, a missa em latim. E a partir dessa altura, então, é que o povo, coitado, se já era mau eles terem acesso às escrituras, ela sendo em latim, então é que acabaram com o resto. Isto foi no ano 70. No ano 787, o culto às imagens, no concílio de Niceia. Estão a ver aqui os vários concílios? Lembram-se que nós tínhamos falado que a mesa dos pães da proposição, que nos ensinava acerca da Bíblia e do Espírito de Profecia, que é o alimento que Deus deu para o seu povo, não é? A lei e o testemunho, foi substituída, lembram-se porquê? Pelas tradições e pelos concílios. Então os concílios foram substituindo a palavra do Senhor. Mais à frente, no ano 818, a doutrina da transubstanciação, a hóstia como corpo de Cristo, literal. 884, a canonização dos santos. No ano 1000, a água benta, as peregrinações e as romarias. No ano 1003, a festa das almas, não é aquele que hoje é conhecido pelo Halloween.
no ano 1090, o rosário, o terço, 1123, a lei do celibato, 1125, a Imaculada Concepção de Maria, ou seja, Maria, como já lemos no Catecismo, foi introduzida a doutrina de que a Maria que foi concebida sem pecado. E, portanto, Jesus, ele recebe de Maria essa condição. Depois, no ano 1215, houve um concílio de Latrão, enfim, não vou ler tudo, 1231, a Santa Inquisição e a perseguição e morte aos cristãos, 1264, a festa do Corpo de Deus, 1311, as procissões, 1317, a Ave Maria, a reza da Ave Maria, 1414, a hóstia para o povo, e o cálice do vinho para os padres, 1513, estamos a aproximar-nos aqui de uma data importante, 1513, estamos perto de 1517. Então, 1513, a imortalidade da alma pelo Papa Leão X, 1517, proibida a leitura da Bíblia, completamente, e só alguns do clero é que poderiam lê-la, 1545, os livros apócrifos, 1563, a doutrina do purgatório no Concílio de Trento. Bom, eu dei-vos apenas aqui alguns aspectos de como realmente a Igreja se foi, como é que eu vou dizer, degradando ao permitir que entrasse dentro dela doutrinas que não eram de Cristo. E, portanto, ela se tornou uma prostituta. Por isso é que nós encontramos em Apocalipse 12, nós encontramos uma mulher, que é uma mulher vestida de sol, lembram-se? Com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça. Temos aqui a mulher pura, a igreja pura, com as doutrinas como Cristo as deixou. Mas o capítulo 12 da Apocalipse termina com essa mulher a fugir para o deserto. Lembram-se? Eu não sei como é que está a minha internet, porque vejo alguns... pois, eu penso que a minha internet não está muito boa. Não, a sua está, eu acho que é dela. Ok. Não está não, porque está muito difícil. Mas mal, isto não é um monólogo, não é verdade? Isto não é um monólogo, é muito bom da minha parte haver esta interação, esta partilha. Bom, mas então, como eu estava a dizer, eu estava a dizer no capítulo 12 do Apocalipse, vamos dar um saltinho ao Apocalipse, porque não podemos deixar de fazê-lo. No capítulo 12, a mulher, o capítulo termina com a mulher a fugir para o deserto e a fugir do dragão. Repararam neste detalhe? Apocalipse capítulo 12. Vamos ler aqui o versículo 13. Quando o dragão se viu precipitado na terra, isto aqui já é depois da morte de Cristo, porque o capítulo 12 é um capítulo muito extenso, que abrange um período da história muito grande. Então aqui já é depois da morte de Cristo. Quando o dragão se viu precipitado na terra, ou seja, sem ter mais acesso aos concílios do céu, ele perseguiu a mulher, que aqui, sim, já é a igreja cristã. Porque a primeira mulher que nós vimos não era a igreja cristã, era a igreja judaica. Bom, mas então ele perseguiu a mulher que dera à luz o filho varão. Portanto, aqui esclarece claramente que estamos a falar da igreja cristã, porque Jesus já tinha nascido e já tinha subido ao céu, ok? Então inicia-se um período de perseguição tremendo. Houve períodos que não houve perseguição, mas, portanto, ela foi se intensificando. Então nós vemos aqui este capítulo praticamente terminado com
a mulher a fugir para o deserto. E diz no versículo 14, e foram dadas à mulher 2 asas da grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e metade de um tempo. Então estão a ver a cena, conseguem imaginar um dragão atrás desta mulher que era pura, era vestida de sol com a lua debaixo dos pés e com uma coroa de 12 estrelas na cabeça, portanto era uma mulher pura. E João, quando está a vê-la, vê-a fugir do dragão e ir para o deserto. Por que é que eu estou a dizer isto? Porque quando João volta a ver essa mulher, ele fica pasmado. E ele volta a vê-la, não no capítulo 13, não no capítulo 14, não no capítulo 15, nem no 16, mas só volta a ver a mulher no capítulo 17. E quando ele vê essa mulher que ele tinha visto lá atrás, pura, uma igreja pura, com a doutrina pura, a fugir de Satanás e a ir para o deserto, quando ele a volta a ver no capítulo 17, ele já a vê completamente diferente. E vamos dar um saltinho ao capítulo 17 de Apocalipse e vamos ler o versículo 3. A imagem é exatamente a mesma e diz: então ele me levou em espírito aonde? A um deserto. Para onde é que a mulher tinha fugido? Para o deserto. Então ele agora vê um deserto e uma mulher. Mas a mulher já não está pura e vestida de sol. Como é que ela está? Montada numa besta, cor de escarlata e cheia de nomes de blasfémia, que tinha 7 cabeças e 10 chifres, e depois o versículo 4 diz, e a mulher já não estava vestida de sol. Como é que ela estava? Vestida de púrpura e de escarlata. E já não era simples, ela já estava adornada de ouro, pedras preciosas, pérolas, ou seja, ela já estava cheia de adornos, de brincos, de pulseiras, de colares, adornos, ou seja, e depois ela tinha mais coisas, não é? Tinha na mão um cálice de ouro cheio das abominações e da imundícia da sua prostituição, ou seja, aconteceu alguma coisa com a igreja durante estes 1260 anos. A igreja que era pura, o que é que lhe aconteceu? Ela se prostituiu. E se prostituiu e ficou embriagada com o sangue dos santos. O que é que isto nos diz? Que foi uma igreja que não só permitiu entrar dentro dela doutrinas que não eram de Cristo, eram do paganismo, mas também ela estava embriagada com o sangue dos santos, porque ela se tornou uma igreja perseguidora a todos aqueles que queriam manter a pureza da doutrina. Estão a perceber o que é que aconteceu aqui? Foi precisamente durante este período que Daniel fala. Então, havia necessidade de quê? De restaurar tudo aquilo que o dragão tinha deitado por terra. E o que é que Deus começa a fazer? Começa a trazer luz. E ele começa precisamente em 1174. Foi muito cedo, mas nessa altura ainda havia grande perseguição. E o que é que aconteceu em 1174? Alguém poderá dizer-me? Eu sei que a internet está um bocadinho má, porque eu vejo as vossas... Foi o início da reforma, não? Não? Foi o início da reforma, mas nessa altura a reforma não foi bem em 1174, foi depois mais tarde, a partir de 1517. Nesta altura foi alguém muito conhecido, chamado Pedro Valdo, que fugido
desta perseguição atroz que esta igreja prostituída começou a fazer, se foi refugiando com aquele povo, aquele restinho que queria ser fiel aos mandamentos de Deus, se refugiou aqui numa zona da Europa, ali entre a Itália e a França, no Piemonte, montanhas que naquela altura eram montanhas com muita neve durante o inverno. Eu estive lá. Estive inclusivamente numa igreja de valdenses, que ainda está de pé, com escola, com aquelas carteiras muito antigas. Falei com valdenses, descendentes dos valdenses, e, portanto, eles se chamaram valdenses precisamente em homenagem a Pedro Valdo. E essas pessoas ali ficaram. Quem nunca leu a história, é um livrinho pequenino que a nossa Eu também estive lá, na igreja de Tana, numa gruta. Também estive lá há uns anos. Estive lá também nos valdenses. Exatamente. Chegou a estar na igreja, não entrou na igreja dos valdenses. Foi na gruta, naquela gruta que foi queimada pelo fogo, que eles taparam a entrada e estes morreram todos asfixiados lá dentro. Ok. Taparam a entrada. Pronto. O guarda, Deus. Eu aconselho a todos a lerem um livrinho pequenino que é da Casa Publicadora, que tem por título qualquer coisa Os Heróis. Agora não tenho aqui comigo, mas depois posso mandar para os irmãos. É um livro magnífico. Eu já tinha estado naquela região do Piemonte, um ano estive lá e depois quis voltar lá, porque entretanto eu estive e depois voltei para Portugal. E quando voltei a Portugal tive conhecimento desse livro nosso que fala dos heróis da fé. E eu fiz questão de voltar lá, depois com a minha filha e com o meu marido, e à medida que o livro foi descrevendo os lugares e as cenas, eu ia lendo no carro esse livro para nós sentirmos um bocadinho o que é que aquela gente passou, como eles viveram aqueles momentos. Nós não temos noção disto. Nós hoje estamos habituados a ser de cristal, não é? Não estamos habituados ao sofrimento nem ao sacrifício. E aquilo foi um povo fantástico. Bom, mas então em 1400... a partir dessa altura, portanto, Deus foi trazendo, e em 1415 temos então John Hus, que ao ler as escrituras percebeu a necessidade da obediência e forma depois a Igreja dos Irmãos Unidos. Em 1530, aliás, antes disso até 1517, temos o John Wycliffe, não é? Na Inglaterra, e Deus foi trazendo luz, não é, para ele, para a necessidade de ir para as escrituras e ler a palavra do Senhor. Mais tarde, 1530, Martinho Lutero, e a partir dessa altura ele restaura mais um móvel do santuário, lembram-se? Portanto, para resgatarmos um pouquinho aquilo que estudámos na última vez, e forma a Igreja Luterana. O que acontecia era o seguinte: sempre que Deus levantava alguém para restaurar uma verdade que tinha sido destruída por esta igreja prostituída, as pessoas normalmente faziam muita resistência. Porque nós somos pessoas que naturalmente gostamos de nos acomodar, então sempre que Deus trazia uma luz nova, havia uma resistência. Depois, em 1541, Calvino, Deus levanta este homem também, e ele percebeu a necessidade do crescimento espiritual, e então forma-se não a Igreja Luterana, mas agora uma outra igreja, a Igreja Presbiteriana. Mais tarde, 1638, Roger Williams forma também a Igreja Batista ao descobrirem, ao ser restaurado a pia, lembram-se? A pia do santuário, e por isso eles são chamados de, aliás, formam a Igreja Batista. 1784, os irmãos Wesley, John Wesley, Deus lhes chama a atenção e eles restauram
a necessidade, a doutrina da conversão e da santificação. E forma-se então uma outra igreja, a igreja metodista. Então estão a ver todas estas igrejas, a luterana, a presbiteriana, a batista, a metodista, elas foram chamadas pela igreja apóstata de protestantes. Porquê? Precisamente por protestarem contra, exatamente, obrigada Lígia, por protestarem contra aquelas doutrinas que estão contidas no santuário e que eles pretendiam manter, não é? Ou pelo menos reavivar e trazê-las corretamente ao conhecimento das pessoas. E isto foi com uma resistência impressionante. E a última que eu referi, portanto, aliás não referi ainda, vou referir agora, 1840, Guilherme Miller. Mas antes dele, portanto, praticamente todas as doutrinas do santuário já estavam restauradas. Exatamente, foi dado luz às pessoas, a pessoas diferentes em várias partes, inclusivamente a um padre, o Lacunza, Manuel Lacunza, não sei se já ouviram falar, isto está no Grande Conflito. Pronto. E Deus foi iluminando, foi trazendo mais luz, mais luz, mais luz, mas havia necessidade ainda de restaurar a última parte. Mas eu gostava, agora que fôssemos para Daniel, capítulo 8, e vamos ver aqui a pergunta, nós ficamos praticamente no final, isto é só para concluir o capítulo, no versículo 13, é feita a pergunta, depois ouvi um santo que falava, e disse outro santo àquele que falava, até quando? Lembram-se desta pergunta? Que eu até tinha colocado num outro estudo, colocado de outra forma. A pergunta é, até quando durará a visão relativamente ao holocausto contínuo e à transgressão assoladora e à entrega do santuário e do exército para serem pisados? A pergunta podíamos fazê-la da seguinte maneira. Foi até um texto que eu vos disse que sem o qual não havia Igreja Adventista do Sétimo Dia, lembram-se? Sem este verso. A pergunta podíamos fazê-la da seguinte maneira. Até quando, ou seja, quanto tempo o plano de Deus iria ser pisado? Quanto tempo duraria isto? Seria para sempre? Ou seja, seria que Satanás iria ganhar esta batalha? Iria ganhar as eleições? O plano de Deus não iria chegar ao fim? Esta era a pergunta. E esta era a preocupação do Daniel. Tanto que, no versículo 26, diz-nos, aliás, vamos ler antes o versículo 14. E ele me respondeu, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Nós já tínhamos estudado sobre esta palavrinha, lembram-se? No comentário bíblico, o que é que significava isto? Não sei se alguém se recorda. O que é que significava o santuário ser purificado? Eu vou recordar, que eu acho que nunca é demais. É consagrado? Sim, também tinha a ver com isso. Portanto, no comentário bíblico, peço desculpa que eu pensava que tinha aqui o apontamento. Peço desculpa, não o tenho aqui agora. Tinha a ver com vindicação do caráter de Deus. Lembram-se? Tirar o caráter de Deus das acusações que lhe tinham sido feitas. E tudo isto, Deus diz, até 2300 tardes e manhãs, e o santuário será purificado. Ou seja,
o caráter de Deus será vindicado. Será vindicado. E depois, na interpretação da profecia, vamos ler o versículo 26, então, de Daniel 8. A visão da tarde e da manhã, que foi dita, é verdadeira. Lembram-se que eu tinha referido o facto de a palavrinha visão, em português é só visão, mas no hebraico, aqui estão contidas duas palavras, a razon, mas aqui no versículo 26 já não é perguntado pela razon, é perguntado pela maré. Maré. Porque razon referia-se à profecia toda, do carneiro, do bode, do chifre pequeno, tudo isso. Agora aqui diz, e a visão da tarde e da manhã, ou seja, aquele pedacinho da visão, a maré, que foi dita é verdadeira. Tu, porém, cerra a visão, porque se refere a dias muito distantes. Aqui está. Estão a perceber? Então, a maré Então, que Deus estava fechada. Exatamente, é aquela partezinha que tinha que ver com a atuação, ou melhor, com a purificação do santuário, que iria estar fechada e selada e só seria para dias muito distantes. Versículo 27, e eu, Daniel, desmaiei. Estive enfermo há alguns dias. Então me levantei e tratei dos negócios do rei, espantei-me acerca da maré, pois não havia quem a entendesse. Irmãos, Deus neste capítulo não esclarece a questão da sequência dos reinos, mas não esclarece a questão do juízo. Porquê? Porquê é que Deus não revelou também isto? Só vai revelar isto tantos anos depois, através de João no Apocalipse. Não era possível entender. Se muitos nem hoje entendem e aceitam a necessidade da maré, que dirá naquele tempo? Ora bem, ela iria efetivamente ser pregada, mas iria ser pregada muito mais para a frente no tempo, quando chegasse o tempo. O nosso Deus é um Deus cumpridor de horários. E isto é importante para nós. Muitas vezes nós chegamos atrasados aos nossos compromissos, não é? Até mesmo na igreja, mas Deus não, e nós somos filhos de Deus, portanto Deus tem um tempo para tudo. Quando é que isto iria ser necessário ser pregado? Bom, vamos mais uma vez dar um saltinho ao Apocalipse, e nós conhecemos agora muito bem e já sabemos, já agora vamos compreender exatamente porque é que esta mensagem começou em 1844 e começou precisamente desta maneira. Apocalipse 14, versículo 7, aliás, 6 e 7. E vi outro anjo voar pelo meio do céu, e tinha o evangelho eterno, para o proclamar aos que habitam sobre a terra, a toda nação, tribo, língua e povo, dizendo com grande voz, era preciso ser em alta voz. E o que é que dizia a voz? Temei a Deus. Deus e dai-lhe glória. Porquê? Porquê? Vinda a hora do seu juízo. Ou seja, aquilo que Daniel não tinha entendido e que por não lhe ter sido revelado tinha a ver com o juízo. E não podia de maneira nenhuma ser entendido porque ele ainda não tinha começado. Porque aqui diz, porque vinda é a hora do seu juízo. Ou seja, só quando o juízo começasse é que Deus achou por bem se pregar a mensagem do juízo. Faz todo o sentido. E o que é que ele faz? Se ele já tinha tantas igrejas,
Já tinha a luterana, a presbiteriana, a batista, a metodista, tantas igrejas, a assembleia. Para que levantar mais uma? Irmãos, porque nós, este movimento, somos aqueles que vão correr a última parte da maratona. Nós não rejeitamos a luz que Deus deu a cada uma dessas igrejas, mas infelizmente a maior parte das pessoas dessas outras igrejas protestantes não aceitaram a última parte. E agora tenho pena que realmente não possamos ler aqui uns pedacinhos dos primeiros escritos, mas isso está muito bem esclarecido nos primeiros escritos, mas se não se importarem, no sábado eu ainda vou resgatar um bocadinho disto, pode ser? Para que nós entendamos o porquê. E então Deus levanta um povo, em 1844, para exaltar as Escrituras e particularmente algumas doutrinas que não tinham sido, podemos dizer, restauradas, algumas verdades não tinham sido restauradas pelas outras igrejas, nomeadamente a questão do sábado, dos 10 mandamentos, mas particularmente o sábado, o estado do homem na morte, o espírito de profecia, o santuário e tudo isto fazendo parte de quê? Do juízo. Porque se aproxima o juízo e as pessoas precisam de saber que esse juízo é feito no céu antes da vinda de Jesus e para que eu possa entrar no juízo, à presença de Deus, eu tenho que estar em determinada condição. Não posso, de maneira nenhuma, permitir-me ser transgressora dos mandamentos ou ter uma doutrina que não tenha sido restaurada, porque Deus prometeu que restauraria tudo, não é verdade? Antes da sua vinda. Aliás, vamos ler isso está no livro dos Atos dos Apóstolos da Bíblia. Vamos ao livro dos Atos dos Apóstolos, porque é muito claro quando Deus diz no capítulo 5, desculpem, não é no 5, é no 3. Atos dos Apóstolos, capítulo 3, e vamos ler o versículo 19 em diante, mas eu quero chamar a atenção para o versículo 21. Olhem o que diz aqui. Deus diz assim: arrependei-vos. Ora, só é necessário o arrependimento se eu tiver conhecimento de que estou em transgressão, certo? O arrependimento só faz sentido se a pessoa estiver em transgressão e por isso precisa se arrepender. Então, arrependei-vos. Esta é a mensagem do juízo. E convertei-vos. Ou seja, não basta a tristeza pelo pecado, precisa haver mudança de vida, com o poder e com a graça de Deus. Para quê? Para que sejam apagados os vossos pecados. Quando é que os pecados são apagados? Precisamente no juízo. É no juízo, irmãos. É no dia do juízo, por isso o dia do juízo, ou o dia do Yom Kippur, é também chamado dia do perdão ou o dia do apagamento. Apagamento dos pecados, para que o nosso registro esteja limpo perante Deus. Então, e agora entrávamos aqui na imagem de Zacarias. Lembram-se quando é dada a ordem, tirai os vestidos sujos. Lembram-se dessa visão? E vestiu de trajes limpos. É exatamente a mesma imagem. Então, continua e diz, arrependei-vos e convertei-vos para que
sejam apagados os vossos pecados, de sorte que venham os tempos de refrigério pela presença do Senhor. Isto não é nada mais, nada menos do que a chuva serôdia, que só pode cair sobre aqueles que tiverem os seus pecados apagados. E depois diz, e envie ele o Cristo. Portanto, só depois de cair a chuva serôdia, envie ele o Cristo, que já dantes vos foi indicado. Agora reparem o versículo 21. Ao qual convém que o céu receba até o tempo de quê? Da restauração de todas as coisas. Aqui Deus diz claramente que Jesus não vai poder vir sem que antes tudo seja restaurado. Restauradas não só as doutrinas que foram deitadas por terra do santuário, mas também a restauração do nosso caráter. Portanto, Jesus só vai poder vir quando todas as coisas tiverem sido restauradas. Nós, neste momento, estamos na oficina de restauração. Eu gostei dessa frase. Oficina de Julgamento restauração. dos vivos, oficina de restauração. Muito Posso bem. acrescentar aí um pouquinho, Belinha? Sim, sim, sim. Desculpa, eu fechei aqui a câmera, que acho que a internet não estava muito boa. Quando você falou sobre a mulher vestida de escarlate, né, de púrpura, primeiro, João tinha visto ela antes pura, né, possivelmente limpa, né? E aí depois viu ela vestida de escarlate, de púrpura. Eu pesquisei aqui o significado da cor púrpura. Olhem o que eu encontrei. Está na revista Mundo. Fala assim, cor púrpura é um símbolo do poder dos cardeais no Vaticano. Cor do Senado romano, que fez menção ao sangue derramado por Cristo e permitido a aproximação simbólica do Papa. Então, está explicado aí, porque a Bíblia se refere à púrpura. Exato. Então, nós temos que... Muito bem. Já agora que falaste nisso, eu lembrei-me de um outro texto de Apocalipse 17, que não lemos há pouco, mas que João, ele diz assim, no versículo 6, e vi que a mulher estava embriagada. Ele fica perturbado, como é que é possível? A mulher era pura, agora está embriagada, está toda cheia de adornos, embriagada com o sangue dos santos, com o sangue dos mártires de Jesus. E depois diz, quando a vi, maravilhei-me com grande admiração. Esta expressão maravilhei-me não é que ele tenha ficado agradado, não, ele ficou espantado. Como é que é possível? Eu tinha visto a mulher de uma forma e agora quando a volto a ver ela está completamente diferente. Ele ficou chocado. Ficou chocado. E, portanto, foi precisamente por causa disto que Deus necessitou e necessita, irmãos, hoje ainda, de um povo. Eu penso que vou colocar no grupo uma pregação. Eu não sei se já a coloquei, mas eu penso que já a coloquei hoje, do pastor Semei Gondim. É muito boa essa pregação. Ouçam-na, por favor. É onde ele conta não só o que aconteceu com o seu filho, não é? Nós sabemos como ele faleceu, mas também o sonho que ele teve. Ele não valoriza tanto o sonho, mas a pregação é muito boa. Irmãos, eu creio que Deus está levantando pessoas neste tempo, porque nós necessitamos compreender para que é que o Senhor nos chamou. E quantas vezes nós oramos para que Deus resolva uma situação, para que Deus cure, para que Deus conserte, para que Deus limpe, para que Deus tire, e parece que Deus não ouve, nada acontece, nada muda. E aquele pastor fez-me pensar
que durante 1260 anos, irmãos, não foi um dia, nem dois, nem um mês, nem anos, foram séculos. Deus teve um povo que orava, clamando ao Senhor por livramento, e muitas vezes Deus não deu livramento. E o seu povo fiel teve que morrer, uns à boca dos leões, outros nas masmorras, outros torturados, mas nunca deixaram de crer. Ainda que ele me mate, nele confiarei. E Deus continua a precisar de um povo hoje deste calibre, que mesmo que não venham as respostas, mesmo que as coisas permaneçam más e vão piorar, mas é um povo que continua a acreditar, porque o propósito do chifre pequeno, que está ao serviço de Satanás, é provar que Deus não tem um povo que o ame de coração, independentemente das respostas positivas. Vamos orar. Querido Deus, eterno Pai que está nos céus, aqui estamos, Senhor, reconhecidos por tudo aquilo que o Senhor nos tem ensinado, tudo aquilo que nos tem mostrado. Agradecemos porque o Senhor demonstrou aqui neste capítulo que a honra do seu nome ela vai ser restaurada, seja com a nossa vida, seja com a nossa morte, porque ninguém vive para si e ninguém morre para si. Se tivermos que descer ao pó da terra, que seja para trazer honra e glória ao seu nome e para deixar provado que é possível o Senhor ter nesta terra um povo que o ama desinteressadamente. Precisamos dessa experiência, Pai. Dê-nos o seu Espírito. Batize-nos com grande porção do seu Espírito e, acima de tudo, que Ele nos dê entendimento para compreendermos todas as coisas. Amém. Que o Senhor nos conceda a graça de viver para glorificar o seu nome, para não sermos mais uma igreja de cristal que se ofende e se melindra com qualquer coisinha, mas que nós possamos ser verdadeiramente seguidores de Cristo, ainda que ao segui-lo nós tenhamos que ir parar a uma cruz. Obrigada, Pai, pela certeza de que o Senhor não abandona os seus filhos e irá permanecer conosco até o fim. Obrigada pelo seu amor por nós, que o Senhor nos ajude a amá-lo da mesma maneira. Por Jesus Cristo lhe pedimos. Amém.